Olá, amigos. Iniciamos agora o nosso primeiro programa da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia. E no programa de hoje, temos a grande honra de receber o professor Dirley da Cunha Júnior, um dos grandes e maiores juristas do nosso estado. O professor Dirley da Cunha Júnior é juiz federal, professor da Universidade Federal da Bahia, da graduação, mestrado, doutorado, professor também da Universidade Católica do Salvador, também na graduação, no mestrado e doutorado, professor da Faculdade Baiana de Direito, autor consagrado nacionalmente com vários livros publicados, além de coordenador científico do curso Brasil Jurídico. Professor Dirley, é um prazer recebê-lo. Prazer meu, professor Jaime, é uma honra estar aqui no programa da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia e eu fico à sua disposição. E hoje falaremos sobre um tema muito polêmico, atual e que está sendo muito discutido na mídia e no Congresso Nacional: a reforma política. A reforma política que abrange uma série de temáticas. E, evidentemente, é sempre interessante ouvirmos a opinião de um especialista, de um professor de direito constitucional, um constitucionalista como o professor Dirley, sobre esse assunto tão relevante que poderá impactar o futuro do nosso país. Professor Dirley, a reforma política realmente é importante para o Brasil? É importante, é necessária e é indispensável. O Brasil não pode continuar do jeito que está, sem uma ampla reforma política que modifique significativamente as estruturas do sistema político nacional. Quais são os temas da reforma política que o senhor considera mais importantes? Um dos temas mais relevantes, são diversos temas, mas um que eu gostaria de destacar inicialmente diz respeito aos sistemas eleitorais. Sistemas eleitorais, é verdade. Esse é um tema muito interessante. Inclusive, recentemente, na Câmara dos Deputados, nós tivemos a votação para a mudança do sistema e aparentemente nada vai mudar, pelo menos para o ano que vem. Mas a discussão persiste, né? O sistema proporcional deve ser preservado, deve ser adotado o voto distrital. Qual é a opinião do senhor em relação a isso? Infelizmente, a Câmara Representativa do Povo, a Câmara dos Deputados, não fez nenhuma reforma política, de tal modo que todas as propostas de alteração dos sistemas eleitorais que foram submetidas à apreciação dos deputados federais, elas não foram aprovadas, de tal modo que permanece o sistema inaugural, ou seja, o sistema que foi previsto na Constituição de 88, que é o sistema de eleição proporcional com lista aberta. Eu particularmente sou muito simpático, gosto muito do sistema distrital puro. Eu sei que é uma questão muito polêmica, vai render muita discussão interessante, mas eu tenho fé nesse sistema distrital puro porque, para mim, é o único compatível com o sistema representativo numa democracia participativa, professor Jaime. Isso porque o sistema proporcional, que é o sistema que está previsto na nossa Constituição de 88 e até então mantido entre nós, é um sistema que privilegia mais os partidos políticos do que o cidadão. De modo que o próprio sistema representativo entra em crise na medida em que, pelo sistema proporcional, se permite a eleição de um deputado federal, aqui apenas a título de exemplo, para discutirmos essa questão, de um deputado federal que teve apenas 200 votos. Pergunta-se, qual é a representatividade desse parlamentar federal que conquistou apenas 200 votos, enquanto outros que tiveram, por exemplo, 200 mil votos, não lograram êxito na eleição. De tal modo que quando a gente percebe essas discrepâncias, essas disfuncionalidades do nosso sistema eletivo baseado no sistema proporcional, a gente verifica que ele não é de todo compatível com o sistema representativo, ele não representa, portanto, a vontade popular e o cidadão fica, de uma certa forma, frustrado porque ele não sabe, ele não tem uma ideia técnica por que aquele seu candidato que teve 200 mil votos não se elegeu enquanto o candidato de um outro que teve apenas 200 votos se elegeu. No sistema distrital puro, que eu defendo como o melhor, o sistema representativo, a democracia representativa, ela está melhor abrigada, na medida em que, nesse sistema distrital puro, em cada estado da federação, nós teremos uma divisão da circunscrição estadual por distritos. Cada distrito vai eleger um deputado federal a partir do voto da maioria simples do cidadão.
de modo que aquele distrito vai eleger o mais votado. É algo que todo cidadão deseja, que o candidato que seja mais votado seja, de fato, o candidato a conquistar uma cadeira na Câmara Federal. Bom, professor, agora em relação a esse sistema, ainda tocando nessa temática, realmente existe essa vantagem que o senhor colocou. Existe também sempre aquela vantagem que é apontada do representante mais próximo do cidadão. Mas eu pergunto, o voto distrital também não aumentaria o personalismo, o clientelismo na política? Porque o sistema proporcional, quando ele foi pensado no sentido de garantir a representação das minorias, valorizar os partidos políticos. O voto distrital, muitas vezes, a crítica que se faz a ele é que ele praticamente mataria os partidos políticos e poderia gerar uma distorção muito grande. Os candidatos com mais dinheiro seriam eleitos, os candidatos de partidos menores, que muitas vezes representam uma camada da sociedade, não teriam mais voz. Um partido, por exemplo, com 5% da preferência nacional, provavelmente não elegeria ninguém. Isso não geraria uma distorção também na representação? Eu entendo que não, professor Jaime. Repare, eu penso da seguinte maneira. Quem é votado é o partido ou o candidato? Quem vai exercer o mandato eletivo é o partido ou o candidato? Essa questão de se afirmar que o sistema distrital puro poderia gerar esse tipo de paroquialização, né, nas eleições, ou seja, de se eleger aqueles chamados prefeitões em cada distrito, eu não comungo com essa ideia, até tirando como exemplo o estado da Bahia. No estado da Bahia nós temos 417 municípios. Não significa dizer que, se adotando um sistema distrital puro, nós tenhamos, melhor dizendo, 417 distritos. Não, cada distrito vai ser uma vaga. A Bahia tem hoje 39 vagas na Câmara Federal. Logo, a Bahia seria dividida em 39 distritos, o que significa dizer que cada distrito vai envolver diversos municípios, inclusive com culturas, muitas vezes, diferentes. De modo que nós temos essa ideia, de forma que essa divisão ela tem que observar proporcionalmente a população para exatamente garantir essa representatividade, de modo que cada distrito, no caso da Bahia, 39 distritos, cada distrito teria a mesma quantidade de habitantes, e isso aproximaria o candidato à população, e obviamente essa questão do poder aquisitivo poderia ser solucionado a partir de uma outra situação que também está sendo muito polemizada no âmbito da reforma política, que é a questão do financiamento das campanhas eleitorais. É um outro ponto que a gente provavelmente aborde mais adiante na entrevista. De tal modo que é possível se estancar essa questão do poder econômico a partir desta reforma no âmbito do financiamento das campanhas eleitorais. Eu tenho fé nesse sistema distrital puro, eu acho que ele representa o cidadão, é mais compatível com a democracia participativa e inclusiva. Eu acho que isso não é o fim dos partidos políticos. Os partidos políticos continuarão gozando de seu prestígio, exercendo, portanto, as suas prerrogativas. Basta lembrar que uma das condições de elegibilidade que a nossa Constituição prevê e que será mantida é exatamente a prévia filiação partidária, de modo que eu acredito que o sistema distrital puro ele não é um sistema incompatível com a importância que os partidos políticos devem continuar a ter na nossa democracia constitucional, como também o sistema distrital puro não afasta de forma nenhuma a proteção social das minorias, de forma nenhuma. As minorias continuam tendo todo o seu apreço e toda a sua guarita constitucional, de modo que essas polêmicas ou esses argumentos que estão sendo muito utilizados contra esse sistema distrital puro, que eu defendo, não são argumentos consistentes na minha leitura, na minha visão. Agora o senhor colocou muito bem essa questão que o eleitor vota muito mais na pessoa do que nos partidos. Ao mesmo tempo, o senhor fez uma defesa da importância ainda dos partidos políticos. Mas será que nesse cenário que o senhor colocou, realmente os partidos políticos são importantes? E a candidatura avulsa, qual é a sua opinião em relação a ela? Os partidos políticos são importantes. Eu, particularmente, eu sou contra a candidatura avulsa. Porque eu acho que a candidatura avulsa, ela sim, enfraqueceria significativamente a importância dos partidos políticos na nossa democracia constitucional, de tal maneira que eu ainda defendo a necessidade de uma filiação partidária e de um papel bastante significativo que vem tendo hoje os partidos políticos, que eu acho que o sistema distrital puro ele não vai afastar essa importância. Os partidos políticos são importantes, devem continuar exercendo o seu papel na democracia constitucional brasileira, mas também nós não podemos tentar aqui afirmar
que todo o sistema eleitoral ou todo o sistema político gira em torno, gravita em torno dos partidos políticos. Isso não é verdade. Quem nos representa são pessoas humanas e não corporações partidárias. Quem representa o cidadão, quem representa a cidadania são os parlamentares que são eleitos. Então eu vejo com uma certa traição ao sistema representativo, à democracia representativa, um parlamentar de, por exemplo, 200 votos ser eleito em detrimento de outro de 200 mil votos não ser eleito. Essa realmente é uma grande distorção do sistema atual, né? Só para finalizar esse ponto, antes da gente falar um pouco do financiamento de campanhas, e na eleição municipal, como é que funcionaria esse voto distrital? Porque seria o vereador do bairro, o vereador da rua, porque essa é uma questão também que é sempre muito colocada, não é? Como viabilizar a organização da eleição no voto distrital no município, né? Qual é a sua opinião sobre isso? É verdade. A questão poderia ser solucionada, aqui apenas a título de exemplo, dividindo o município também em pequenos distritos, não em bairros, mas sim em perímetros. A Justiça Eleitoral poderia se incumbir muito bem dessa responsabilidade e, a partir de uma análise demográfica de cada município, distribuir áreas do mesmo território ou da circunscrição territorial municipal em distritos. Por exemplo, se um pequeno município de até 15 mil habitantes, segundo a Constituição, esse pequeno município de até 15 mil habitantes só pode ter 9 vereadores, de modo que nesse pequeno município nós teríamos 9 distritos. E esses distritos eles poderiam compreender vários bairros. Não seria apenas um bairro ou uma determinada localidade ou um determinado povoado, mas distritos definidos por decisão, por ato da própria Justiça Eleitoral. E nesses distritos os candidatos iriam expor, portanto, o seu projeto, o seu projeto de campanha, as suas propostas para melhorias da comunidade local. Então, eu acho que é possível solucionar isso dessa maneira. Assim como a gente divide o Estado em distritos, tanto para a campanha para deputados federais como para a campanha para deputados estaduais, a depender da quantidade, tomando ainda como exemplo o Estado da Bahia, nós temos 39 deputados federais. Seriam, portanto, 39 distritos para a eleição de deputados federais e 63 deputados estaduais. Então, seriam 63 distritos para a campanha nas eleições de deputados estaduais. E em cada município nós teríamos também uma divisão circunscricional em distritos, definido também pela Justiça Eleitoral, em consonância com o número de vagas na Câmara Municipal. Perfeito. Vamos passar então para um outro ponto da reforma política, que é talvez o mais polêmico, juntamente com esse dos sistemas eleitorais, que o senhor falou há pouco aqui, a questão do financiamento de campanhas. Recentemente, a Câmara dos Deputados, em primeiro turno, aprovou uma mudança na chamada reforma política relativa a esse financiamento, mas uma mudança que pouco muda efetivamente, porque havia uma proposta do financiamento público exclusivo de campanhas, essa proposta foi recusada, e a única mudança que se vê no horizonte a partir da proposta da Câmara é acabar com o financiamento empresarial para candidato. Mas o financiamento empresarial continuará, se essa proposta for aprovada, para os partidos políticos, que, por sua vez, poderão passar recursos para os candidatos. Então, qual é a sua opinião sobre o atual financiamento, a atual forma de financiamento de campanhas eleitorais, sobre o financiamento público exclusivo e sobre essa proposta que a Câmara está querendo aprovar de o financiamento empresarial continuar existindo, mas não mais para o candidato, e sim para o partido político? Eu sou a favor do financiamento exclusivamente público. Sou contrário ao financiamento privado, como também sou contrário ao sistema misto de financiamento. Eu acredito que o financiamento exclusivamente público garanta uma plena igualdade no processo de campanhas eleitorais. Isso porque todos nós sabemos, aqui no Brasil, que as grandes empresas, que são as grandes financiadoras privadas, preferem financiar candidaturas que são candidaturas que envolvem nomes de pessoas da área empresarial, de pessoas conhecidas, do que financiamento de pessoas desconhecidas ou completamente desvinculadas da área empresarial, de modo que o sistema de financiamento exclusivamente privado é uma verdadeira agressão a essa igualdade que deve ser assegurada no âmbito do processo eletivo nas campanhas eleitorais. Então, sou completamente contrário a um financiamento privado, como também ao chamado financiamento misto e exclusivo, e totalmente adepto e favorável ao chamado financiamento exclusivamente
público nas campanhas eleitorais. Bom, em relação ao que vem acontecendo hoje no Brasil, o que a gente observa é essa discussão e uma certa tendência em se adotar um financiamento misto, permitindo-se, portanto, uma combinação tanto no financiamento público como no financiamento privado. E em relação ao financiamento privado, tem essa discussão que o professor Jaime muito bem colocou. Esse financiamento exclusivamente privado, da parte do financiamento privado, seria um financiamento que envolvesse também doações de empresas para partidos políticos, ou doações de empresas para diretamente candidatos, ou um modelo híbrido para partidos políticos e para candidatos. Eu sou contrário a qualquer hipótese, mesmo doações apenas para partidos, tampouco doações diretamente para candidatos. Engraçado que uma vez eu dando uma palestra sobre esse tema e falando de doações privadas, né, às campanhas eleitorais. E um ouvinte levantou o braço e disse, na verdade, isso não é uma doação, é uma antecipação. E aquilo ali ficou algo muito claro para mim. E certa feita eu fazendo uma pesquisa sobre os maiores doadores no Brasil inteiro. Os maiores doadores privados nas campanhas eleitorais, essas últimas campanhas que nós tivemos, tanto para campanhas municipais como para campanhas nos estados e no âmbito federal, o que eu pude perceber é que as grandes empresas doadoras são exatamente aquelas mesmas empresas que estão envolvidas na Operação Lava Jato. Ou seja, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a reforma política, exatamente identificando os maiores doadores privados, e no meio da pesquisa eu fiquei na dúvida se eu estava exatamente lendo, né, algo sobre doação de campanha ou se estava lendo uma coluna de polícia em torno da Operação Lava Jato. Porque as empresas doadoras são exatamente aquelas que estão respondendo a essas diversas acusações de desvios de dinheiro, principalmente construtoras aqui no Brasil. De tal maneira que o financiamento privado ele envolve, lamentavelmente, muita corrupção. E é isso que nós não desejamos, por mais que existam bons argumentos para isso. Infelizmente, no Brasil, nós não temos ainda essa cultura anticorrupção. Então, os financiamentos privados, eles favorecem, infelizmente, a corrupção. Então, eu sou contrariamente a esse financiamento privado, ainda que seja um financiamento privado mesclado com financiamento público, e defendo um financiamento exclusivamente público a partir de critérios objetivos, claros, transparentes, que possam exatamente garantir uma paridade de armas, vale dizer, uma igualdade absoluta nos processos de campanhas eleitorais, tendo, portanto, uma distribuição equivalente e equitativa de recursos para partidos políticos e para candidatos. Muito interessante essa questão que o senhor colocou. Agora, para finalizar, gostaria de saber sua opinião como constitucionalista, e a gente conhece sua obra, né? O senhor é um grande defensor do ativismo judicial como uma forma de realização dos direitos sociais. Mas, por outro lado, nós temos observado nos últimos anos talvez um excesso em relação a essa questão no que se chama de judicialização da política. E um dos exemplos envolve justamente a questão do financiamento. A ação direta de constitucionalidade que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal, em que se discute a constitucionalidade ou não do financiamento empresarial, e que ainda não tivemos uma decisão definitiva em relação a essa matéria. Muita gente entende que esse é o papel do Supremo realmente, zelar pela moralidade eleitoral, pela equidade nas campanhas eleitorais, muito embora a lei seja de 1997, a gente esteja em 2015, né, 18 anos depois. Mas há também uma crítica em relação a isso, que seria a substituição do legislativo pelo judiciário, que o judiciário estaria indo além do seu papel, que essa deveria ser uma decisão política. E a política deve ser exercida não no judiciário, mas sim no legislativo e no executivo. Gostaria de saber sua opinião sobre essa questão polêmica. Pois não, também. É uma questão muito interessante, professor Jaime. Realmente a política ela tem que ser exercida na arena política e não na arena judicial. Sucede que, com a Constituição de 88, que é marcadamente uma Constituição abrangente, a própria política passou a ser regulada pelo texto constitucional. De tal maneira que as normas constitucionais, como normas jurídicas que são, acabaram por juridicizar a própria política no Brasil. De modo que, se a política se juridicizou, a partir daí ela pode ser judicializada.
Então, por que essas questões estão sendo judicializadas? Por que se está judicializando a política? Porque a política deixou de ser apenas política, passou a ser também direito. Então, aquela zona limítrofe entre política e direito passou a ser uma zona muito tênue, na medida em que as constituições pós-Segunda Grande Guerra Mundial, e a Constituição brasileira é um exemplo marcante disso, elas passaram a regulamentar e com detalhes, regras e princípios normativos, diversos fenômenos políticos, inclusive essas questões envolvendo os sistemas eleitorais e os financiamentos. A nossa Constituição de 88 é uma Constituição amplamente principiológica e os princípios passaram a ter força e carga normativa expansiva, de modo que se permite uma ampla judicialização dessas questões políticas que deixaram, portanto, de ser apenas políticas e serem questões jurídicas e, portanto, judicializáveis. Então, a política que está regulamentada na Constituição não é apenas uma política para ser debatida no espaço político. É claro que ela continua e deve continuar sendo, primariamente debatida no espaço político. Mas na medida em que o próprio espaço político não oferece respostas adequadas, legitimadas pela Constituição, à política, ela pode ser judicializada para ser, claro, lida e compreendida a partir de uma linguagem diferenciada, que é a linguagem que nós, operadores do direito, utilizamos a partir de princípios e regras constitucionais. Então, a judicialização da política é uma consequência dessa constitucionalização abrangente e do próprio processo, professor Jaime, de redemocratização do Brasil, que a Constituição de 88 inaugurou. Então, o próprio Constituinte, ao trazer para o texto constitucional, que é um texto normativo, questões políticas de grande envergadura, permitiu a judicialização e o debate dessas questões perante o foro judicial. Mas é claro, sem perder de vista de que a primariedade do debate dessas questões políticas deve continuar no foro político, nos órgãos políticos, no parlamento, mas sem se afastar o judiciário quando houver algum tipo de lesão ou ofensa a direitos ou ameaça a direitos ou à própria Constituição da República. Bom, meus amigos, como a gente pôde acabar de assistir, né, foi um grande privilégio para o nosso programa receber o nosso primeiro programa, o professor Dirley da Cunha Júnior, sem dúvida, um dos maiores constitucionalistas do nosso país. Né? Grande professor, juiz federal muito competente, autor de diversas obras jurídicas e também coordenador do curso Brasil Jurídico. Foi um grande prazer falar com vocês. Muito obrigado, professor Dirley. Foi uma honra para o nosso programa recebê-lo aqui para discutir esse tema, que é um tema tão relevante para a nossa sociedade. Reitero que a honra é minha, o prazer é meu, fico muito feliz, professor Jaime, de ter essa oportunidade de discutir aqui com você, com todos os seus ouvintes e fiéis acompanhantes da Escola Judicial Eleitoral da Justiça Eleitoral da Bahia. Fico muito feliz e agradeço, estando sempre à sua disposição. Nós é que agradecemos e agradecemos também a sua audiência. Voltamos no próximo programa. Um grande abraço.